Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos. E você também lê a minha coluna no Antagonista sem paywall, para você poder compartilhar com seus amigos. É sempre no mesmo tema do Narrativas Antagonista. Eu quero pedir a você que está aqui que já se una à nossa corrente dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Isso tem dado tão certo, hein? O algoritmo tem entendido que vocês querem fazer crescer a família Narrativas Antagonista. Mas, gente, eu vou comentar o quê? Bota um emoji, gente. Quanto mais comentário, mais forte a gente fica. Fato do dia: Lula bota a culpa na imprensa. Culpa de quê? Da história do machismo, do Corinthians. Nós vamos falar disso aqui. É um assunto que está despertando paixões, mas aqui no Narrativas Antagonista, você sabe que a gente tem um formato que é inovador, que é único, que é só aqui que você vê. O nosso exercício diário para o cérebro, para elevar o nível do debate político. E a gente faz como? Eu te dou os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, uma coisa que você só vê aqui. Quais vão ser as narrativas da esquerda e da direita? E a galera sabe que eu acerto bastante isso. Bora lá pro fato do dia? Fato do dia: Lula bota a culpa do machismo na imprensa. Gente, esta declaração do Lula, como explicar, né? Como explicar? Não sei se vocês acompanharam o que ele falou sobre a história da violência doméstica após os jogos de futebol, e aí ele foi enfiar o Corinthians no meio. Eu não sei o que ele quis fazer, eu sei só o que ele falou. E o que ele falou é isso daqui. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Para uma boa parte da imprensa e para grande parte da militância de esquerda, que supostamente se diz feminista, isso aí foi um deslize, foi uma infelicidade, não foi machismo. Mas, para outra parte, o que foi dito, está muito evidente ali que esse não é um assunto com o qual se brinca, principalmente sendo presidente da República e num evento oficial do seu país, né? Você só brinca se... Enfim, se for o quê? Vamos deixar isso para opinião, que eu quero trazer os fatos aqui. Desculpa aí o desabafo, vamos lá. Ele fez essa fala e no dia seguinte ele foi a um evento sobre pessoas com deficiência. Aí neste evento ele disse que não ia mais improvisar. Eu tenho um discurso por escrito, que eu cobrei muito dos meus assessores ontem, e eu tenho que ler esse discurso, porque senão eu não leio, eu falo tudo de improviso, e eles ficam chateados. Poxa, a gente escreve com tanto carinho, a gente toma tanta bronca do Lula, e aí ele vai para o lugar com o discurso e joga o discurso da gente fora e fala de improviso. Hoje, eu quando vim falar aqui, a Janja me alertou de uma coisa. Ela falou: amor, tome cuidado com cada palavra que você vai falar, porque essa gente tem a sensibilidade aguçada. Essa gente... Então, eu decidi ler, para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Também, se eu falar alguma palavra, vocês sabem que nesse assunto, vocês são os especialistas. Vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês, para a gente aprender
a cuidar de vocês com carinho e com respeito que é necessário. A Janja fala muito sobre a questão de mulheres no poder, ok. O fato é que o presidente Lula diminuiu o número de mulheres no poder desde que entrou na presidência, inclusive diminuiu de forma inédita o número de mulheres na Suprema Corte brasileira, mas tem feito atos como esse de usar meia da Frida Kahlo. Representantes da sociedade civil e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E se for analisar a história de vida, a Frida Kahlo acho que vem a calhar, mas enfim, vamos adiante. A história dele ter falado do Corinthians não morreu nem com os memes da taxa do Haddad. São coisas que estão indo em paralelo e muita gente começando a ficar indignada com a fala do presidente Lula. Aí ele decidiu falar o quê? Que a imprensa tem descontextualizado muita coisa que ele fala. Porque muitas vezes você está vendo um telejornal e o que predomina no telejornal não é a notícia completa, é uma frase da notícia tirada de contexto. Sabe, que de preferência, se puder fazer intriga, melhor. Se não puder, não tem problema. Eu acho que nós estamos recuperando a civilidade nesse país. Ou seja, o que é civilidade? É você viver democraticamente na diversidade. Muitas vezes a gente, acompanhando a imprensa, acompanhando jornal, acompanhando internet, a gente tem a impressão que o país está, sabe, em guerra permanente. Que as pessoas estão em guerra permanente porque muitas vezes a mentira sobrepõe os fatos concretos que acontecem. Então vamos contextualizar, ok? Como é que foi essa fala do Corinthians? O presidente Lula estava fazendo uma reunião com empresários. O governo tem menos mulheres do que tinha no primeiro escalão no início. Onde ele indica na Suprema Corte, também. Mas ele disse que estava muito feliz porque havia mais mulheres nessa reunião. Mais mulheres o quê? Mais mulheres empresárias, mulheres que foram levadas a essa reunião. E neste contexto que ele fez a piadinha com violência doméstica. Vamos colocar aqui a fala inteira para contextualizar, porque é justo, né? Quero dizer para vocês que é louvável, é extraordinário, é a primeira reunião que nós fazemos com o empresário que tem 9 mulheres. 9 mulheres. Sinceramente, é um marco histórico. Sabe, é um marco histórico e quem está falando com vocês, eu tenho dito o seguinte, é o presidente que depois do Dom Pedro II, que governou 69 anos, e depois do Getúlio, que governou 15 mais 4, eu sou o presidente com mais experiência nesse país, com mais reunião, e eu nunca fiz uma reunião com tanta mulher na mesa. Nunca fiz. E eu fico feliz porque a Janja vive me cobrando. Tira uma fotografia que percebe que na mesa só tem homem, ela chega em casa e ela me cobra. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Então esse é um dado concreto que nós temos que levar em conta. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui, a Bia por ter trazido essa reunião. O que mais Lula fala sobre mulheres? O Lula recentemente fez uma fala que muita gente interpretou como chamar mulher de interesseira. Ele falou que mulher não casa com ajudante geral. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês. E as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar.
Vocês se lembram que quando começou a história da taxação das blusinhas da Shein, estava se discutindo, não, porque o comércio varejista, e aí o Lula veio com uma história que quem faz aquelas compras é mulher, e mulher compra muita bugiganga. Quem é que compra essas coisas? São mulheres, a maioria, jovens, e tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei. Mas nós temos dois tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga. São gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês para o exterior. E como é que você vai por aqui, as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu, quando discuti, eu falei pro Alto, tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. Chegou o presidente lá. A filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Bom, no fim ele era contra, mas sancionou. Aqui Lula toca em um outro ponto importante do discurso feminista. Meu corpo, minhas regras, o lugar da mulher é onde ela quiser, ela faz o que quiser e mulheres e homens são igualmente responsáveis por filhos. Ah, mas foi numa afirmação só, assim, numa frase só que o Lula demoliu tudo isso. E a mulher alvo da história é uma apoiadora do presidente que estava toda felizinha de estar lá no evento oficial. Veja aquela menina que veio aqui com 3 crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade. Ela tem 3 filhos. Eu falei para ela, minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho. Porque você já tem 3. E falei para ela que ela tem que estudar. Porque agora ela tem 3 filhos para cuidar. 3 filhos, não é mole. Eu tenho 5. Ela tem 3, então ela tem que voltar a estudar, ela precisa aprender uma boa profissão para ela poder cuidar direitinho do filho dela. O que eu estou feliz da vida é que ela já tem a casinha dela para ela cuidar do filho dela e não vai ficar perambulando. Essa coisa é que faz a diferença entre governar e cuidar. Tem gente que fala, eu estou governando, eu vou governar o Brasil, eu vou governar. Não, eu não governo, eu cuido. Porque um presidente da República, ele tem que cuidar de pessoa, tem que cuidar de gente, tem que cuidar de mulher, tem que cuidar de homem, tem que cuidar de adolescentes e tem que cuidar de criança. O cuidar. É por isso que eu digo sempre, governar é governar como se fosse um coração de uma mãe. Nada é maior, nada é mais aconchegante, nada é mais fraterno e amoroso do que um coração de uma mãe. Gente, não tem nada melhor do que mãe. Mãe é mais do que uma benção de Deus, porque a mãe é o seguinte, a mãe, ela aguenta desaforo do filho, o filho chega bêbado, ela vai lá dar banho no filho, ela frita ovo para o filho, faz o filho comer, ela não briga com o filho, ela está cuidando do bichinho dela e cuidando com carinho. Se ele falar alguma bobagem, ela perdoa. Não é isso? Isso é ser mãe. Durante a última campanha presidencial, o presidente Lula quis se colocar como defensor das mulheres. Ele efetivamente teve mais voto feminino do que Jair Bolsonaro. E ele fazia questão de se diferenciar, falando, o Bolsonaro não respeita as mulheres e eu respeito. Ele só fala mal de mulher. Ele tentou, num pronunciamento agora da campanha dele, no lançamento da campanha, dizer que não, mas é só pegar o passado dele. Ele não respeita as mulheres desse país. É por isso que, quando eu era presidente, a gente pegou o Bolsa Família, a gente dava o cartão para a mulher. No Minha Casa Minha Vida, a escritura era para a mulher. Por quê? Porque eu achava
que a mulher ela tem mais responsabilidade para cuidar da família do que o homem. Se você der escritura no nome do homem, ele pode, como muitos homens, ainda prevalece muito machismo nesse país, os homens podem largar da mulher e ir embora, sabe? Vender a casa sem sequer respeitar a mulher. A mulher não. A mulher não vai vender porque ela precisa ter, sabe, um lugarzinho para que o filho dela fique aconchegado do sol e da chuva, do frio e do calor. A mulher tem que ser tratada com respeito. Recordar é viver. Muita gente deve estar vendo tudo isso e falando, e aquela vez que ele falou das mulheres do PT, do não sei o que duro, e disse daquilo outro. É claro que eu ia trazer para vocês esse fato que vocês recordam de tempos atrás, e eu peço que você preste atenção na declaração inteira. Porque como a expressão mulher daquilo duro pegou muita gente de surpresa pelo baixo nível, as pessoas perderam uma outra parte que é mais reveladora ainda de como as mulheres são tratadas no PT. Lula e Dilma conversando sobre uma militante histórica do PT, a Clara Ante, que teria recebido visita da Polícia Federal. Como eles falam da sexualidade dela, a naturalidade, as risadas. Eu peço que você preste atenção. Na casa da Clara Ante, sabe? A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus, era a Polícia Federal. Sabe? Então... Ela pensou que era um presente de Deus. Então, até tirei o sarro da Clara antes, fica procurando o que fazer, faz um movimento das mulheres contra o filho da puta, deixava ela sem comer, sabe? Dava chibatada nela. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, porra? E daí? O que é que você acha? O Lula é machista ou é a imprensa que distorce as coisas? Gente, calma. Antes de você opinar, eu vou te falar quais são as narrativas da esquerda e da direita sobre esses fatos. É escandaloso como essa imprensa quer fazer tempestade em copo d'água com tudo o que o Lula fala. Quer distorcer todas as falas do Lula porque atende aos interesses do capital, que não aguenta ver um governo que põe os pobres no orçamento, que inclui as minorias, que empodera as mulheres. Lula pode até ter sido meio infeliz ali por fazer uma piada, mas a piada... Ele diz no final, eu não fico nervoso, eu sou contra bater em mulher. E essa imprensa manipuladora quer colocar como se isso fosse machismo, quer colocar o Lula como o grande algoz das mulheres. Sendo que é o quê? Isso é saudade do Bolsonaro, né? Eles estão com saudade do genocida, da bela recatada e do lar, da mulher ajudadora do marido, porque, na real, para essa elite do patriarcado, da branquitude nacional, não passa na garganta uma primeira-dama empoderada que nem a Janja. E é por isso que eles estão batendo no Lula. Acuse-os do que tu fazes. Está lá, no Decálogo de Lenin. E nós avisamos, os patriotas avisaram que o governo Lula vinha para uma vingança. Quando ele falava que o Bolsonaro era contra as mulheres, nós avisamos os isentões que eles estavam querendo sujar a imagem do homem que mais fez pelas mulheres brasileiras só porque ele é um homem espontâneo. E o Lula, muito pelo contrário, o Lula sempre foi machista. A forma como ele tratava a Dona Marisa, que agora foi esquecida, porque tem a Janja que é mais nova, esqueceu a Dona Marisa, não tem mais memória da Dona Marisa. A forma como ele falava das mulheres de grelo duro do PT, isso daí nunca enganou ninguém. Mas a culpa é de quem? De quem fez o L por baixo da mesa, porque o Bolsonaro é um homem espontâneo que fala palavrão. Faz o L agora, isentão, tá contente? Qual é a minha opinião? A minha opinião é que foi machista, sim, a fala de Lula. E não foi a única.
ele faz falas muito machistas há muitos anos e não vai se corrigir porque não há cobrança do eleitorado dele para que ele se corrija. O movimento feminista, que está concentrado praticamente inteiro na esquerda, jamais cobrou de Lula que ele tivesse qualquer respeito e qualquer cuidado nessas falas que ele tem com as mulheres. E agora, não se iludam, porque Janja não cobra também. Janja é de uma realidade da quarta onda do feminismo. O que é a tal da quarta onda do feminismo? Tem um livro que eu adoro, de uma escritora chamada Megan Down, que ele se chama The Problem with Everything, o problema com tudo. É um feminismo que não luta por direitos das mulheres, luta para parecer que está lutando, que é precisamente o que a Janja faz. Então a Janja mete uma meia da Frida Kahlo no Lula, fala que tem pouca mulher no governo, fala que é empoderada, que é independente, que isso, que aquilo. Mas nós estamos diante, na prática, de um governo que reduz o número de mulheres em cargos de primeiro escalão, que reduz a representatividade das mulheres na Suprema Corte do Brasil. É o governo que conduz o país quando a gente teve uma queda de direito muito importante nas cotas de mulheres para o parlamento brasileiro. E cereja do bolo, né? Nós temos que aceitar agora o feminismo em que a mulher bota o sobrenome do marido. Não dá, não dá. Bota o sobrenome do marido. A Janja usa o sobrenome do Lula e quer convencer um país de que é feminista. É aquela coisa da perfumaria que a gente tem, do chamado identitarismo, que finge defender minorias, isso e aquilo, mas não defende nada, que é só dar a sua lacradinha ali e viver a sua vida pequeno burguesa, respeitando as regras do patriarcado e pronto. A grande questão é que nós temos um retrocesso dos direitos das mulheres batendo aqui na nossa porta. Este governo é um governo que está se aliando a setores internacionais onde o direito da mulher sequer se cogita que seja equiparado ao dos homens. O Brasil virou aliado do Irã. O Irã está matando mulher e gente fazendo protesto na rua porque se usar o véu meio torto, não usar a roupa muçulmana do jeito que eles querem, eles vão lá e matam. E fizeram isso com uma moça chamada Mahsa Amini. Houve um movimento enorme do pessoal de lá do Irã, passeatas enormes contrárias a isso. Eles já executaram mais de 500 pessoas. E havia uma investigação em curso na ONU sobre isso. E aí houve uma votação para ver se continuava ou não. Não vai continuar. E sabe com o voto de quem? Nossa, do governo Lula. Do Brasil. O Brasil decidiu parar a investigação sobre violações de direitos humanos das mulheres no Irã. Isso tem um impacto na forma como as políticas são conduzidas. Isso está vindo para cá. A gente está vendo o nosso governo, numa guerra no Oriente Médio, se posicionar ao lado de quem? Da democracia onde mulheres e homens são iguais? Ou de uma teocracia que é uma ditadura em que as mulheres não têm direitos? A gente está vendo o movimento feminista calar diante do uso do estupro como arma de guerra contra mulheres israelenses. Isso tem um preço e esse preço vai ser pago por nós brasileiras que vivemos aqui. Hoje, na política brasileira, a mulher vale mais esculachada do que como aliada. Vejam o que o governo Lula fez com as figuras da Simone Tebet e da Marina Silva, que eram, em tese, fundamentais para que esse governo se elegesse. Olha aí o segundo plano em que foram enfiadas. E quem é o primeiro plano? É Janja, porque ela casou com o homem certo, correto? Porque essa que vai ser a medida agora para nós. A gente vai ficar dependendo do homem com quem a gente é associada, porque não vai ser considerada mais como um ser humano. Será que esse vai ser o nosso futuro? Eu, pelo menos, vislumbro algo muito assim. E a gente vê pelo tipo de ataque que é feito às mulheres na política. O homem não é atacado também? É, mas presta atenção na natureza do ataque.
O homem, ele é atacado pelo que ele fez. A mulher, se ela desgostar alguém, quais vão ser os ataques? Falar de idade, velha, chamar de mal amada, idealizar sobre o relacionamento, invejosa, idealizar sobre a afetividade. Aí vão falar sobre características do corpo da mulher e então da sexualidade, fingindo que isso é política. Isso não é política, é só não gostar de mulher. E tem muita gente ressentida com mulher, inclusive mulheres. Os incels estão aí, tem um monte de gente aí. E você pegar o ressentimento de todas essas pessoas, deixar elas fingirem que é política, desde que elas estejam do seu lado, é um ativo político muito poderoso. A gente vê isso sendo usado na direita também, mas é só na esquerda que o homem tem a permissão para ser o tanto que ele quiser de machista, sem ser criticado na imprensa. O esquerdomacho está se tornando uma instituição nacional e o rei deles é o Lula. O Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Entra na corrente dos 3 Cs, gente. Curta, deixa o seu like, comente, nem que seja um emoji que você coloca lá e compartilhe esse vídeo com alguém. Você vê o quanto que está crescendo a família Narrativas Antagonista de forma consistente. Muito feliz aqui, é muito importante para mim essa participação de vocês, esse formato que é inovador, que a gente conseguiu fazer aqui, que só tem aqui, chegando cada vez a mais pessoas. Me diz qual é a sua opinião sobre o tema de hoje e sugere também outros temas para eu trazer aqui. Uma ótima tarde para você, fica com Deus, beijo, até amanhã.